Olá, olá, tudo bem com vocês? Deixa eu escrever aqui qual vai ser o tema de hoje. Prontinho, já tô aí na mão, beleza, 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 pessoal, chegando aí. Salve, tudo bem? Então eu tô chegando aqui mais uma vez aqui no canal do Nara Devachala, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pessoal que vai chegando aí, acomode-se no canal, que como eu disse para vocês, a gente tô tentando aí fazer quase todo dia, no final do dia, aí uma live com vocês, com assuntos diferentes. Ontem eu trouxe a minha mãe, a gente trocou uma ideia sobre o Navaratri, que aconteceu ontem, o último dia do Navaratri. Na terça-feira eu falei sobre alguns assuntos que eu não me lembro mais. Tá por aí, vocês olham. E hoje, quinta-feira, tô voltando aqui para falar um pouquinho desse tema aí que algumas pessoas vieram me perguntar, né, dentro de algumas redes. Alguns alunos também me enviaram. E se caso vocês tenham qualquer outra pergunta, por favor, podem me fazer também, sem problema nenhum, que estarei respondendo, ou tentando pelo menos, né? A pergunta que muita gente está me fazendo é: Eric, o calor está chegando, me parece pelo menos que o calor está chegando. E aí, o que fazer? É agora que a gente começa a fazer os cuidados de primavera? Ou a gente deveria ter feito antes, mas antes estava um inverno, parecia. O inverno antes estava frio, estava muito parecido com o inverno, né? O que a gente faz? Então eu vou começar a desenvolver um pouquinho de um raciocínio em relação a esse assunto. E caso você tenha alguma pergunta, eu peço para que você faça a pergunta aqui no ponto de interrogação. Vocês estão vendo aqui, ó. Você pode fazer aqui ou colocar aqui mesmo no chat. E aí eu vou respondendo, eu vou incluindo aqui no papo, tá bom? Bem, gente, o inverno acabou, né? Já faz um bom tempo. Desde o final de setembro a gente já entrou na primavera, para quem não sabe. E muita gente mandou mensagem para mim me perguntando: Eric, mas que primavera doida, tá muito frio, que eu faço, etc e tal. Será que eu já começo a fazer os cuidados que a Ayurveda recomenda na primavera? Sim, a gente precisa estar fazendo. Porque, na verdade, os últimos dias de uma estação e os primeiros dias de uma estação, como a gente está agora, a gente completou agora praticamente 15 dias ou 2 semanas do início da primavera. Isso, para nós, ainda é considerado o que a gente chama de fase de intersecção. O que é uma fase de intersecção? É uma fase que interliga uma estação a outra. Essa fase de interligação ligando uma estação a outra, ela está ligada às adaptações que a natureza faz. Então é só a gente perceber como que o ar começa a ficar mais úmido, a gente começa a ver mais chuva, a gente começa a ver o ar noturno principalmente, que é quando a primavera vai se aproximando, o ar noturno ele está mais úmido, às vezes tem o que é chamado de fog em inglês, né, que são as nuvens, ou quando você tem uma espécie de uma neblina, porque você está dentro de uma nuvem, dependendo de onde você vive, etc e tal. Não, eu vivo na montanha eu acordo nessa época praticamente todos os dias dentro da nuvem. E agora, por exemplo, tá um solzão lá fora. Então a gente está naquela época da primavera que tá sol lá fora muitas vezes e friozinho dentro de casa. Mas lembrem que essa época, né, essa fase da vida ou da vida da natureza é uma fase muito importante para nós humanos também. É uma fase onde a gente vai adquirir um pouco mais de capa dosha em alguns momentos, que é importante, ou é um momento que a gente vai solidificar o saudável do capa dosha que a gente adquiriu durante o inverno também. Né, de forma saudável, só estou pensando aqui de forma saudável, não estou pensando aqui em problemas a serem resolvidos, que eu deixo para vocês me perguntarem caso vocês tenham alguma dúvida. Então eu vou tentar aqui focar mais numa questão saudável mesmo, natural. Então a tendência é que durante a primavera, a partir de agora que a gente completou os 15 iniciais dias da própria primavera, né, a gente comece a ter uma primavera mais forte, mais impactante na natureza, trazendo um pouco mais de calor, começando a ter as temporadas de chuva, começar a ficar mais delimitada,
As flores começam a aparecer com uma intensidade muito maior, já estão aparecendo os vários, né? Para quem não percebeu ainda, os IPs estão aí instalando em tudo que é lugar, né? Então a gente tem várias questões já acontecendo, várias situações que a própria natureza já está trazendo para nós de ótima qualidade. Os pássaros começam a voar de forma diferente, outros animais começam a aparecer e não esqueçam, a noite agora tem uma tendência a cada dia mais a noite ficar mais curta. E o período diurno, que é o período onde o sol está regente, ele começa a ficar cada dia um pouco maior, alguns minutinhos ali, até que no primeiro dia do verão a gente vai ter ali o maior dia do ano, que é lá por dia 20, 21, 22 ali de dezembro, que aí vocês dão uma pesquisadinha na internet para estar analisando melhor em relação a isso. Mas é muito legal, né? Então a gente está nessa fase de transição bem forte da primavera e a gente tem que tomar os cuidados que o Ayurveda recomenda durante a primavera. Cuidar do seu kapha, começar a analisar também as questões do dosha pitta, que começa ainda não, mas com a tendência a primavera cada vez mais entrando e ficando mais quente, a gente também tem que começar a se preocupar com isso, se preocupar com excesso de calor, dependendo de onde você vive, para não ter um excesso de pita e vata no calor, que dependendo de onde você vive, você pode suar muito, ter desidratação, ter excesso de calor. Então a gente começa a partir de agora algumas precauções, como eu costumo dizer, chegou um momento que a gente vai começar a abrir os armários e deixar a luz entrar. É uma brincadeira que eu faço porque os antigos falavam muito isso, né? Quando a gente começa a acabar o inverno e começar a primavera, é o momento de abrir as janelas e os armários para que a casa respire, porque durante todo o outono a gente começa a fechar cada vez mais e no inverno também. Não que a gente deixe a casa fechada, é uma forma figurativa da gente lembrar que não só a gente, mas os animais também, da natureza, que a gente continua sendo animais, a gente começa a se colocar mais, né? A gente está mais externamente e tudo mais. Então é um momento muito, muito, muito importante que eu fico muito feliz de poder trazer aqui para vocês também, né? Esse calor chegando e o que a gente vai fazer a partir de agora. Agora a gente começa a seguir cada vez mais as indicações que já foram faladas em outros vídeos, que é se preocupar com capa dosha, se preocupar bastante com começar a fazer algum tipo de atividade física, não ficar muito tempo parado durante essa estação, evitar alimentos que aumenta a mucosidade no nosso organismo, como leite, derivados, alguns outros alimentos que você talvez não consiga digerir, né? Então melhore o seu diataragni, o seu agni do corpo também, é bastante importante para que você comece durante a primavera você ter uma estabilidade muito melhor da sua saúde, sabe? Comece a dormir mais cedo durante a primavera, porque a tendência durante a primavera é a gente acordar um pouco mais cedo com o sol nascendo. Então lembre de dormir um pouco mais cedo para aproveitar bastante a parte da manhã. Boa tarde, tudo bem? Pode ir, o pessoal está chegando aí. Então, para quem está chegando aí, está aparecendo, eu estou falando sobre essa fase que a gente está agora, que é esse começo de primavera, entre aspas, onde a gente começa, a partir de agora, a ter uma influência muito maior da primavera nas nossas vidas, né? A gente ainda estava numa fase, entre aspas, de intersecção, e a gente está começando nessa fase de intersecção, na verdade está terminando já, né? Onde a gente começa a receber uma influência muito maior do dosha, da primavera mesmo nas nossas vidas em relação a tudo. Então é muito importante a gente começar então a ter esses cuidados. Não comer muita coisa nessa época do ano que aumente o muco no nosso organismo, melhorar os nossos agnis, que são as nossas enzimas digestivas principalmente, começar a atividade física é uma ótima época para começar. Lembre, ninguém no Ayurveda está aqui para virar atleta. Nós estamos aqui para movimentar o nosso corpo, para gerar movimento, sabe? Isso é muito importante. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Então, durante a primavera é uma época muito boa para caminhar, para começar a sair de casa. Eu brinco que durante a primavera, toda aquela hibernação que o nosso urso interno fez durante o inverno, né?
a gente está lá naquele inverno que é bem típico, né? Que a gente fecha a porta, é tudo isso figurativo, tá? Usa mais roupa, sabe? Então a gente tem uma tendência no inverno, né? A ficar mais tudo fechadinho. Então a primavera é aquele momento, é só você olhar a natureza, como as flores estão desabrochando. A gente também. Então é o momento de abrir a casa, de abrir janela, de pegar sol, de caminhar, sabe? De começar a fazer automassagem para quem não faz, começar os cuidados do Ayurveda, ver os alimentos da época da primavera, comer as frutas da época. Isso a primavera é um momento muito importante. Não tem uma razão, não existe tudo tem uma razão na natureza, é isso que eu queria chegar. Então não tem o porquê as flores desabrocharem justamente logo depois do inverno. Tem, porque durante o inverno a semente, a própria planta, ela está hibernando também. Ela está adquirindo outros tipos de minerais, outros tipos de alimentos. A gente também passa por esses processos. Só que a gente não é uma planta. A gente é um outro ser dessa imensidão que é essa natureza, né? Que é essa Pachamama, ou que é essa Gaia, ou que é essa Devi Bhumi, que é o planeta Terra. Então, na verdade, a gente também está passando por esse processo. Então, quando vocês agora, né, a partir dessa semana, agora, a partir de agora, vocês forem olhar para o lado de fora, pela janela, para o filho de vocês, para a filha, para vocês mesmos nos espelhos, vocês vão se olhar com um olhar no sentido de: ok, estou desabrochando, né? Estou depois de um momento de inverno que a gente fica mais recluso com os pensamentos, emoções e até com a nossa vida, muitas vezes. A primavera a gente começa a voltar, né, para a sociedade como um todo, etc. É só vocês perceberem na cidade de vocês, não tem só mais plantas verdes, não tem mais só flores coloridas na cidade, sabe? Tem mais pássaros na cidade nessa época, a gente tem mais pessoas nas ruas. Além do que da gente vir, né, desse momento que a gente está nesse momento pandêmico, vir desses processos de fechamento, aberturas. Então a tendência a esse ano de 2022 é a gente ter uma primavera e um verão com as pessoas realmente querendo sair dos seus casulos, sabe? Querendo ir para o lado de fora, porque durante o ano de 2020 e 2021, por mais que as reaberturas já começaram há muito tempo, ainda existe o medo, ainda existe o receio, né, durante os outros tempos, porque muita gente não queria sair, muita gente preferiu ficar mais quietinho, que tinha possibilidade, outros tiveram que trabalhar, né, já encararam isso. Mas então em 2022 a gente vai começar a encarar também essa outra realidade, sabe? Ir a locais que durante a primavera e o verão, em outros momentos você não pôde ir por questões até de... eu vi muito isso, eu não sei se aconteceu com vocês. Se aconteceu com vocês, conta aí pra mim. Eu vi muita gente falando assim, eu convidar, vamos ali numa cachoeira, ou vamos comer num restaurante X, sei lá, um convite do gênero assim, e a pessoa virar pra mim e falar assim: nossa, eu queria muito, tá ligado? Mas eu tô dando uma seguradinha nesse momento com tudo isso, eu acho que não tem um porquê eu me expor tanto. E eu entendi que isso começou a se tornar de forma normal e vai ter uma normalidade dentro da nossa realidade de acordo com os altos e baixos na saúde que a gente vai ter a partir de agora. Eu não queria que fosse essa realidade, claro, espero que não aconteça, mas pode acontecer, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com essas situações novas, entre aspas, na nossa vida. Então é um momento muito legal para vocês agora, no momento da primavera, se desabrochar, como eu brinco, depois de um inverno. Bom, pessoal que está chegando aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, eu estou finalizando já, porque a minha ideia era para falar um pouquinho sobre isso. Se tivesse alguma pergunta, eu estou à disposição para responder também. Todo dia eu estou entrando aqui no finalzinho do dia. Normalmente eu entro um pouquinho mais cedo, mas hoje eu não consegui entrar, que eu estou gravando, porque para quem não sabe, este final de semana a gente está começando mais uma turma de formação Ayurveda, turma EAD à distância, o curso de pós-graduação e formação de terapeuta. Então eu estou numa correria aqui para deixar tudo pronto para a galera do final de semana participar online. Então por isso que eu não pude entrar antes, mas normalmente eu vou estar entrando sempre por volta de 4 e pouco da tarde. Lembrando que as gravações ficam aqui gravadas no Instagram e a gente também está colocando lá no YouTube. Caso você queira, você pode assistir todas as nossas gravações no YouTube e também tem o nosso Telegram,
Se você entrar em qualquer lugar nosso, você vai ver o nosso grupo de Telegram, que eu acho legal, caso você não queira seguir o Naradev em nenhum lugar, só no Telegram. Lá a gente posta tudo de novidade, de site, de plataforma, de YouTube, de Instagram, de Facebook. Então você fica sabendo de tudo num lugar só, caso você queira também, tá bom? Eu fico muito feliz de estar podendo vir aqui mais uma vez no Instagram. Eu tô tomando meio que gosto por vir aqui, eu não tinha muito costume. Então todo dia eu vou entrar, nem que seja meia horinha, com um tema novo, pra gente trocar uma ideia. Hoje foi um pouquinho desse calorzinho que tá chegando. A primavera tá pintando aí, não que ela já não tivesse entrado antes, ela já entrou já faz um tempinho, mas a gente ainda estava numa fase de transição e agora a primavera começa a aparecer cada vez mais através de nós mesmos, que a gente começa a querer sair um pouco mais de casa, querer tomar sol, querer caminhar, e a gente precisa fazer isso, assim como os pássaros, as plantas, os animais em gerais. E uma coisa muito importante durante a primavera, beba água. Na verdade, essa é uma informação, essa é uma dica que a gente deve tomar água durante o ano inteiro. Então sempre lembre, beba água numa quantidade que você consiga digerir. Nunca beba água a mais do que você consegue digerir, porque, obviamente, até a água que a gente não consegue digerir vai atrapalhar o nosso processo digestivo, tá bom? Pessoal, amanhã vou estar por aqui também, falando de um outro assunto, então por volta de 4 e pouco espero vocês por aqui. Se vocês estiverem gostando, deixa um recado por aí, deixa um oi pra mim, deixa sempre um oizinho aí pra mim saber quem tá me acompanhando nas lives, quem tá acompanhando na gravação também, pra gente se comunicando e aos poucos a gente vai se conhecendo também, tá bom, gente? Muito obrigado, um prazer inenarrável estar aqui novamente. Vejo vocês ou nos cursos, ou em outros vídeos, ou em alguma outra live e a gente continua aí trabalhando. Um grande abraço para vocês. Om Namah Shivaya. Namastê. Tchau, tchau.